Nesta manhã, não querendo saltar, porque eu disse que queria estudar Romanos com os irmãos, vamos concluir o capítulo 1. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. E para nós podermos entender do capítulo 18 em diante, que fala de juízo, fala de ira de Deus, nós temos que recuar um bocadinho a lição e pensar qual o propósito do apóstolo Paulo ir a Roma. Vamos ler a partir do versículo 16, para nós podermos compreender o restante que está a partir do versículo 18. Está bem? Amém. Temos que ter o contexto. Amém? O contexto. E a urgência. Paulo percebia a urgência de levar a palavra do Senhor, ainda que já havia igreja em Roma, a necessidade. Podemos ficar em pé por mais um bocadinho. Então ele podia dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, também do grego, porque nele se descobre, vejam a palavra, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se ensoberbeceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário à sua natureza, e semelhantemente também os homens, os varões, deixaram o uso natural de mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem nas que as fazem. Tem aqui a palavra do Senhor. Como já vimos nos primeiros versículos, Paulo, ele desejava chegar a Roma, amém? O desejo de Paulo é poder, de alguma forma, ser um reforço, alcançar mais pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo que transforma, Jesus Cristo que liberta. Se o Filho vos libertar, foi Ele próprio quem disse, Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Amém? O Filho que nos dá paz, pois é príncipe da paz. O Filho que nos liberta de todos os vícios, de todas as cadeias, como já cantamos aqui nesta manhã. Cristo rompe as cadeias, sejam elas quais foram, vícios, pecados, toda a espécie de dificuldade. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Irmãos, tendo como ponto
pano de fundo, na verdade, a graça e a misericórdia de Deus, temos que perceber também a justiça de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e vemos o grande amor, a grande misericórdia de Deus para com todas as pessoas. Amou o mundo de tal maneira, fez-nos uma oferta universal, que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, agora, para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas, independentemente, na verdade, da sua vida, amém, independente da sua proveniência, todo aquele homem, mulher, novo, velho, na verdade, sábio, ignorante, todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje Jesus, podemos dizer que Ele é. Amém. Ele é para nós, Ele é para o mundo. É o Senhor, é o Salvador, Ele é o advogado, Ele é o intercessor. Está ao lado direito, à mão direita, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Amém. Mas, irmãos, a verdade é esta, amém? Jesus é o Senhor amoroso para a igreja, é o Senhor amoroso para os de fora. Quando Ele diz que ainda tem outras ovelhas que não estão no aprisco, daí falámos há pouco da importância de irmos voltarmos para a rua, da importância da evangelização, amém? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregá-las, também me convém juntá-las. Há uma tarefa que está inacabada, ainda não está concluída, e a igreja está na terra, irmãos, ainda para cumprir o propósito, porque quando Jesus vier e virá em breve, Ele tem que encontrar uma igreja servindo, porque aqueles que nos estiverem inativos, dormentes, não vão subir, vão ficar para a grande tribulação. Então desperta, tu que dormes. Amém? Porque Jesus hoje é Senhor, é Salvador, é advogado, mas o dia depois virá em que Ele será justo juiz. E cabe a cada um de nós despojar de qualquer sentimento perverso, vingativo contra as criaturas de Deus que estão lá fora, que Deus já diz que são ovelhas, que o Senhor Jesus já os chama de ovelhas. Foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Esta verdade tem que ser anunciada, esta verdade tem que ser pregada. Paulo, dentro deste conhecimento da graça e do juízo, ele quis ir a Roma, ele quis transmitir a palavra de Deus, mas também quis alertar no sentido que a igreja, porque primeiramente esta carta é para a igreja. É para os crentes. Às vezes estamos tão adormecidos, pensando na graça e na misericórdia do Senhor, que é tão grande, é tão maravilhosa, e esquecemos da justiça de Deus. Porque a maldade será julgada, porque a perversidade será condenada. O homem está destinado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Lembrem-se disto. Para os salvos, ao trono branco, para os salvos há o tribunal de Cristo. Não para atribuição de castigo, mas para atribuição de galardão. Mas para os ímpios haverá, para aqueles que não converteram o seu coração ímpio num coração crente, num coração piedoso, num coração que ama a Deus, irmãos, haverá julgamento, haverá condenação, haverá, na verdade, execução da pena, que é pranto e ranger de dentes. Mal esta pregação por um dia destes, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que está escrito. Amém? Irmãos, Paulo estava preocupado com o destino eterno dos habitantes de Roma. Por isso ele queria ser útil. Por isso ele queria ir lá e acrescentar mais àquilo que já estava sendo feito. Será que nós nos preocupamos com o destino eterno dos nossos vizinhos? Será que nós nos preocupamos com o destino eterno dos nossos familiares? Ou estamos dormindo? E agora mais, olha, não vale a pena fazer nada que Jesus está a vir e... Não! Ah, pastor, já estamos na Terceira Guerra Mundial. Não! A Terceira Guerra Mundial é contra Israel. É o Armageddon, o Armagedon.
se reunirá naquele vale de Megido, uma vale de Armagedon, e será um ataque contra Israel. Neste momento, Israel faz parte dos dois pratos da balança. Israel tanto está em Moscou como está em Kiev. Muitos dos conselheiros de Putin são judeus. Então, isto tem que acontecer. Guerras, rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Não quer dizer que daqui a 5 ou 10 anos, ou 2 ou 3, tudo mude. Porque Israel já está metido ao barulho. Amém? Mas vamos à palavra. Então, irmãos, apesar de conhecermos a palavra, e porque conhecemos a palavra, há uma responsabilidade maior sobre nós. Irmãos, olhando para o nosso mundo à nossa volta, estamos vivendo dias em que a corrupção moral é tão grande comparado aos dias de Noé, comparados, na verdade, aos dias de Ló, aos dias de Sodoma. E Deus trouxe juízo sobre a terra no tempo de Noé, mas ao mesmo tempo Deus levantou o pregador. Noé foi pregador. A sua mensagem, infelizmente, foi ignorada. Irmãos, a Bíblia é muito clara. O apóstolo São Paulo, mais à frente, no capítulo 3, verso 23, diz: por todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive tu e eu. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Alguém se aproximou de ti e comunicou a mensagem salvadora, a mensagem transformadora, o Evangelho de Cristo. E nós tomamos uma atitude diante daquilo que nós ouvimos. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Amém? Veja, irmãos, Paulo diz que exatamente os homens, o ser humano, irmãos, o homem, a natureza humana é uma natureza pecaminosa. O homem é ímpio, o homem é mau, o homem pratica maldade, é pecador por natureza e por escolha própria. Por isso, não pode se relacionar com Deus que é santo. Como está escrito, Romanos 3:10, não há um justo, nem um sequer. Amém? Não há um justo, nem um sequer. Irmãos, aqui no versículo 18 diz que os homens detêm a verdade em injustiça. Né? Eles anulam a verdade, eles torcem a verdade de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus. Eles trocam os valores de Deus. Eles estão chamando a Deus, na verdade, irmãos, muitos culpam a Deus por tudo o que está acontecendo no mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo está no maligno. De que se queixa o homem, queixa cada um dos seus pecados. É a maldade, é o orgulho. Aquele homem, o Putin, tem um orgulho tão grande que ele não vai voltar atrás, a não ser que Deus o mate. Oh, entre aspas. O orgulho. Oremos pelas nações, oremos pelos governantes. Deus pode fazer daquele Putin um Nabucodonosor, que levava tudo à frente, até que foi pastar com os animais, ficou maluco. Deus pode. Deus pode. E assim como Nabucodonosor reconheceu, se arrependeu, olhando para Deus, reconhecendo que Deus, o único verdadeiro, aquele homem pode-se voltar para Deus. Para Deus não há impossíveis. Irmãos, a rebeldia contra Deus, a rebeldia contra a palavra de Deus, irmãos, mostra a natureza do homem. O homem deliberadamente, hoje estamos vendo, cada vez mais está pondo, na verdade, os princípios de Deus de parte.
O homem quer viver de uma forma, na verdade, sem regras, sem moral. A escola está cheia disto. É uma inversão. Estava ouvindo esta semana, houve um concurso e a minha Beatriz foi defender uma proposta à Câmara para um fundo para criar alguma coisa a benefício da comunidade escolar ou fora da comunidade escolar. A Bia e outros apresentaram projetos, a turma dela, através era um parque, qualquer coisa, um parque infantil, não é bem parque infantil, mas era um parque de, tipo um jardim. Sabe qual foi a proposta que ganhou? Foi uma casa de banho binária. Alguns não sabem o que é isto, né? Dá para homem e dá para mulher, né? Porque alguns já estão... Irmãos, a corrupção. Irmãos, há uma inversão nos valores. Deliberadamente, as pessoas conhecem a moral de Deus, conhecem, porque Deus tem colocado a lei moral em seus corações. Mas o homem deliberadamente está contra a lei de Deus. Irmãos, Paulo diz que todas as pessoas estão inexcusáveis em relação ao conhecimento de Deus. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, a criação de Deus, é o que eu estava se referindo, coisas invisíveis, coisas que estão acontecendo desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, sem argumentos. Irmãos, como é que o homem conhece a Deus? Paulo diz exatamente aqui, pela criação. Irmãos, nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a natureza, irmãos, e temos que ver que há um arquiteto por trás de tudo isto. Na maçonaria chamam-lhe o grande arquiteto, porque não querem chamar de Deus, né? Mas, irmãos, não é o caos, não foi o caos que produziu a perfeição. Irmãos, mas foi a mão de Deus que operou neste universo, criando os céus e a terra, criando este universo e pondo a funcionar de uma forma tão perfeita, irmãos, que são os homens que estão descobrindo as leis de Deus, as leis da física. Os cálculos matemáticos, amém, têm levado, na verdade, a perceber, na verdade, a forma como Deus criou tudo tão perfeito, que os planetas, as órbitas, na verdade, tudo funciona de uma forma perfeita, amém. Irmãos, Deus tem muitas maneiras de falar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos profetas, aos pais falou pelos profetas e a nós falou-nos pelos últimos dias pelo seu Filho. É verdade, irmãos, amém. Se nós olharmos, na verdade, o tamanho da terra, amém, ele tem, na verdade, se a terra, alguém disse que se a terra fosse 10% maior, amém, ou menor, amém, seria impossível viver na terra. A sua distância do Sol, ele está na verdade na distância certa. Se estivesse mais próximo, nós não conseguiríamos viver aqui por causa do calor. Se estivesse mais distante, nós não conseguiríamos viver por causa do frio. Amém? Irmãos, o ângulo da terra, a forma como a terra foi criada, uma forma bela, sublime, perfeita. Se na verdade diz que há 10% na verdade de inclinação, se não houvesse essa inclinação nos polos, amém, seria um gelo insuportável, ainda que já o é, e no centro da terra é um calor que não se podia estar.
Irmãos, Deus tem criado todas as coisas bem, o ser humano, o corpo humano, a sua perfeição. Irmãos, não temos muito tempo, mas podemos entender, irmãos, que nada, absolutamente nada, irmãos, que acontece por acaso. Deus criou tudo na perfeição. E o homem, porque sabe que há uma mão por trás de todas estas coisas, irmãos, Deus, o homem desde dos lugares mais remotos, sempre procurou, na verdade, ter alguma forma de ligação com o seu Criador. Nas tribos mais recônditas das selvas, nós encontramos alguma forma de expressão, de adoração, ainda que o inimigo tenha enganado, e muitas vezes estão adorando simplesmente a criação, como diz aqui, do que o Criador. Mas no fundo o ser humano, ele tem um sentimento de eternidade. Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele sabe que a vida não pode ser, na verdade, simplesmente terminar na cova, no sentimento, ainda que muitos lutem contra isto. Lembro-me uma célebre frase numa entrevista que eu vi de Mário Soares, em que ele dizia isto de morrer é uma chatice. Não é? Porque no fundo ele dizia-se agnóstico, ele dizia-se na verdade que não acreditava, mas no fundo dentro dele havia um testemunho que dizia que havia uma eternidade. Ou com ou sem Deus. Irmãos, o homem tem um testemunho interior que Deus existe e que Deus está no controle de todo o mundo. A conclusão é que as pessoas estão sem desculpa. Amém? Então Deus julgará todas as pessoas porque conhecem, mas infelizmente rejeitam, não querem aceitar. Verso 21, porquanto tudo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram glória, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato sempre soberbeceu, dizendo sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia de desonrar o seu corpo entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, o homem, em vez de glorificar a Deus, o homem, em vez de buscar a Deus, irmãos, o homem, na verdade, tem procurado distorcer a verdade de Deus. Vimos isso no Iluminismo, na grande Revolução Francesa, em que, irmãos, aqueles iluminados, entre aspas, irmãos, trouxeram uma chacina terrível à França. E só não entrou na Inglaterra por causa dos puritanos. Só não entrou na Inglaterra porque nessa mesma altura Deus estava fazendo um grande avivamento na Inglaterra. Logo mais a seguir, na França, amém? Napoleão, veja, tudo muda, não é? Eles queriam democracia, de repente há um que se levanta como imperador. Muda tudo. Dizem-se sábios, tornam-se loucos e querem invadir toda a Europa, invade Portugal inclusive. Ruína, miséria para a França. Irmãos, não devemos eliminar Deus da nossa vida. Quando o homem elimina Deus da sua vida, quando o homem não vive grato a Deus, Deus entrega as suas paixões. Irmãos, mas que o Senhor nos possa despertar. É esta consciência que Paulo tinha. As pessoas, na verdade, tinham testemunho de Deus, sabiam, na verdade, que nada existia pelo acaso. No entanto, ele tinha necessidade, amém? Compreendendo se eles não tomassem uma mudança, se eles não tomassem uma atitude na sua vida em relação a Deus, o que lhes esperava era a ira de Deus, a justiça sobre a injustiça. O que é que diz o homem? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. E hoje vemos isso, irmãos. Comamos, morramos, bebemos, que amanhã morreremos. E vemos tristes figuras. Não estou aqui para condenar ninguém. Cada um tem direito à sua felicidade. E se tem procurado felicidade longe de Deus. Mas vemos muitas vezes que a felicidade do homem está em procurar alguém que o satisfaça. E, na verdade, buscando uma companheira ou um companheiro.
é legítimo, não é bom que o homem esteja só, não é bom também, mas a verdade é que ultimamente se banalizou de tal maneira essa procura de satisfação num parceiro, se banalizou de tal maneira que é relações atrás de relações e infelizmente nem todas dão certo. Deus tem que entrar nos lares. Deus tem que entrar nas famílias, para que os lares, para que as relações familiares, conjugais, possam dar certo e têm que ser levadas a sério. Não podemos entrar numa relação simplesmente por desporto, vamos ver se dá bem. Nós entramos num relacionamento buscando como cristãos em primeiro lugar, procurando na verdade a direção de Deus, a pessoa certa para a nossa vida, pedindo que Deus possa ser o Senhor da nossa vida e que o nosso lar possa ser norteado pela palavra de Deus. E isso, falando em famílias, falamos há um pouco atrás, leva a cada um de nós compreender, não deve buscar a sua própria satisfação pessoal, mas deve procurar também, de alguma forma, trazer o bem-estar ao seu companheiro ou à sua companheira. Amém? Somos nós que construímos o relacionamento, um e outro. Porque senão é egoísmo. Cada um procura o seu benefício, cada um procura a sua satisfação. Se é só, irmãos, tem que ser os dois a construir. E se Deus está no lar, se é o Senhor do lar, se o diz crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Faz toda a diferença. Verso 21 diz, portanto, tendo conhecido a Deus, tendo consciência da existência de Deus, tendo consciência, na verdade, diz que não glorificaram, não honraram a Deus, não se preocuparam com Deus, cada um preocupou-se viver de uma forma egoísta à sua própria maneira. Que cada um de nós possa ser grato a Deus. E no meio disto tudo se levanta a arrogância contra Deus. Dizem sábios, tornaram-se loucos. Na perspectiva de Deus, a decisão mais sábia que nós podemos tomar, irmãos, é colocar Jesus, é colocar a sua palavra em primeiro lugar na nossa vida. Quando o homem expulsa de Deus, quando foi declarado na França, Deus está morto. Irmãos, quando expulsamos Deus da nossa vida, a nossa vida não tem nada para dar bem. Não tem sustento. Porque é um esforço inglório humano. E essas forças vão se esgotar. Mas quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, no centro do nosso casamento, no centro da nossa família, aquele que pode todas as coisas, vai nos dar força, vai nos dar paz, vai nos dar compreensão, vai nos dar um coração perdoador, porque há ajustes que são sempre necessários ter no lar. De ambas as partes. Paulo sabia disso. Deus estava sendo posto de parte. Deus precisava, na verdade, ocupar o lugar que Ele merece no coração, nas vidas, nos lares, nas famílias de todas as pessoas. Porque o propósito de Deus não é só os judeus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Deus quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, sabendo que estava caminhando para uma sociedade corrupta. Eu lembro uma vez alguém disse, pastor, não vale a pena vir aqui ninguém quer Deus. Irmãos, haverá alguém. E se a igreja reconhecer que este é o seu propósito, esse é o papel por qual ainda ele está na terra, é orar, é evangelizar, é ser sal, é ser luz. Irmãos, as nossas orações, a nossa ação vai tocar os corações e as barreiras vão ser quebradas. A incredulidade vai ser movida desses corações. Por mais materialista, por mais carnal, por mais humanista que possa ser o ser humano, irmãos, as nossas orações, a intercessão, a ação da igreja, o testemunho da igreja vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, o pecado da rebelião infelizmente tem tomado muitas vidas. O estilo de vida contrário às Escrituras foi uma escolha do homem e terá graves consequências. A verdade é esta: a inversão dos valores no coração do homem é um ato de rebelião do homem, rejeitando o senhorio de Deus nas suas vidas. Todos os homens serão indesculpáveis e merecem a ira de Deus. Por isso, Jesus é e continuará a ser a resposta para todo o mal do mundo. Como escaparemos nós se não olharmos para uma tão grande salvação? Nós não somos melhores. Simplesmente alguém se dispôs a orar por nós. Simplesmente alguém, na verdade, se aproximou de nós. Irmãos, e nós somos a pessoa que Deus quer usar neste tempo, neste momento tão adiantado do relógio, do calendário profético de Deus. Deus quer usar a cada um de nós. A Bíblia diz que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Venha como vier. O estado de decadência moral, espiritual, física, esteja como estiver a pessoa. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque Paulo sabia exatamente, conhecendo o coração de Deus, que o Senhor não rejeitava, na verdade, aqueles que viessem a Ele. Ele se dispôs a ir à sociedade mais corrompida moralmente do mundo, Roma, a capital do império. Porquê? Porque ardia nele, no coração de Paulo, compaixão, amor pelos perdidos. Porque a sua mente era uma mente esclarecida em relação às consequências daqueles que partem para a eternidade sem Cristo. Estão mortos os seus delitos e pecados. Mas ele também, conhecendo, na verdade, a graça e a misericórdia de Deus, amém? Ele avança e percebe a urgência da hora de avançar. Ele deseja ir e Deus, no tempo certo, envia-o. Eu acredito que esta carta, porque chegou lá antes dele chegar a Roma, já produziu no coração dos irmãos em Roma, na verdade, um efeito poderoso, para que eles, na verdade, tivessem mais ousadia, despertassem para a ação da igreja, como testemunhas de Jesus, como evangelistas, como, na verdade, aqueles que Deus quer usar. Deus quer usar os pastores, os evangelistas, os presbíteros, mas Deus quer usar a cada um de nós, naturalmente, no nosso dia a dia, porque há pessoas à nossa volta que estão perdidas e precisam de conhecer o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Para um grande pecador há um grande Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entenda isto: há pecado, há castigo para o pecado, mas há salvação em Jesus Cristo. Há uma resposta para o pecador. Jesus é a resposta. Aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Cabe a cada um de nós, irmãos, avançar, predispor-se. Amém? É interessante que há aqui um texto de Judas, que certamente Paulo tinha na mente do seu coração. Judas, que escreveu a epístola, não os Iscariotes, este Judas, irmão do Senhor, diz no verso 23, diz assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Amém? Irmãos, esta carta de Judas é tremenda. Certamente que Paulo tinha esta mesma consciência de Judas, da importância que eles estavam caminhando para o fogo eterno.
da urgência de resgate, da urgência de salvar. É isto que é, irmãos. Salvação é isto mesmo. É salvar, é levar a mensagem de salvação, porque há uma mensagem, na verdade, que salvar do quê? Salvar do fogo eterno. Porque a injustiça será julgada, porque a impiedade será julgada. Isso será, irmãos, porque Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Jesus, Ele tomou sobre Ele toda a injustiça. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Hoje temos paz com Deus. Paulo vai falar isso no capítulo 5. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos mais inimigos de Deus. Agora somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. Temos uma aliança com Deus. Deus nos ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Temos que chamar assim. Sim, amém. Porque Jesus removeu de nós o pecado. Jesus sofreu a penalidade. Ele já foi castigado pelo meu, pelo teu pecado, pelo pecado dos teus vizinhos, pelo pecado dos teus familiares. Jesus já recebeu a condenação. Ele já pagou pelos seus pecados. No entanto, o peso do pecado, na verdade, ainda estará sobre eles, enquanto eles não reconhecerem o senhorio de Cristo nas suas vidas. E quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém, há uma transferência. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele remove de nós o peso do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a salvação é muito simples. Como diz no capítulo 10 o apóstolo São Paulo, basta confessar Jesus como Senhor, como Salvador. Mas ele faz uma pergunta, e esta pergunta é para nós aqui nesta de manhã também. Capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Espera aí, então, mas espera lá. Então não disse há bocadinho que toda a gente já conhecia que há Deus? Sim. Cornélio sabia que havia Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que praticava esmolas. Um homem que tinha boas obras. Era um homem, na verdade, que fazia jejuns. Um homem que fazia orações. Mas não conhecia o Salvador. Está a ver? Conhecia e praticava e desviava-se do mal. Faltava-lhe uma coisa. Faltava conhecer Jesus Cristo. Porque nós, mas o mundo já conhece a Deus. Mas já aceitou Jesus Cristo. Cornélio é exatamente um exemplo. Um romano, um homem que tinha consciência de Deus. Na sua permanência na Galileia, na sua permanência na Judeia, ele começou a perceber os costumes judeus, adaptou-se a eles, procurou viver um judaísmo gentílico, de alguma forma, mas não conhecia ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E tanto era necessário que Pedro foi desafiado para ir à sua casa. Pedro primeiramente não queria ir, o Senhor lutou com ele obedeceu e pregou-lhe a Jesus Cristo. E foi batizado, louvado seja o nome do Senhor. Então, como invocarão? Como invocarão o nome de Jesus? As pessoas têm que saber que têm que invocar o nome de Jesus. As pessoas têm que saber que têm que se arrepender dos seus pecados. As pessoas precisam saber, na verdade, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que é o único caminho, verdade e vida. Não há mais mediador algum. Ele é o único, Ele é exclusivo. A salvação só é através de Jesus Cristo. Porque nós estamos numa sociedade, na verdade, que tudo vale, né? Basta falar de Deus, até aquele costume, na verdade, aquele dito, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Roma. Mentira, 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 só Jesus nos leva ao Pai. Não fique satisfeito porque o seu vizinho, porque o seu amigo fala de Deus, mas não conhece Jesus. Ele conhece Deus, por isso fala de Deus. Deus se manifesta a todos.
Deus pôs no nosso coração, na verdade, a sua moral, amém? Deus pôs no nosso coração, na verdade, a eternidade. O homem sabe que Deus existe, mas não sabe como se comunicar com Deus. Ou comunica-se erradamente. Então, Cornélio, ele fazia o seu melhor, mas tinha que ser aperfeiçoado na sua caminhada com Deus. Precisava de conhecer Jesus, porque é o único. Amém? Em nenhum outro nome há salvação, disse Pedro. Em nenhum outro nome. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus nos reconcilia com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, é uma pergunta para nós também. Será que o nosso coração... Nós agora temos o nosso coração lá na Ucrânia. E graças a Deus os irmãos têm colaborado neste apoio. Eu sei que muitos já contribuíram de outros lados, no continente, etc. Graças a Deus, nem tudo é pelas igrejas. Ainda bem que... Mas eu sei que os irmãos já fizeram, muitos não trouxeram para aqui, mas já fizeram o seu melhor. Outros não têm possibilidade neste momento, mas o seu coração está lá. Mas será que o seu coração também não pode... Será que o seu coração não vem mais perto? Claro que temos que amar o povo da Ucrânia, claro que temos que ser solidários, temos que orar por eles, mas os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus familiares, não vejam o estado em que eles estão? Temos de tomar uma decisão, porque se o homem não toma essa decisão por Jesus, a ira de Deus estará sobre ele. Paulo é enfático, dizendo que tem conhecimento de Deus. As pessoas têm conhecimento de Deus, mas não o honraram, não o glorificaram, não lhe deram graças. Sabe, honrar a Deus, sabe o que é que significa honrar a Deus? Significa viver de acordo com a sua palavra. Há muita gente que conhece a Deus, mas não honra a Deus com a sua vida. Ora por eles, dá testemunho, para que eles não se deixem nessa sua arrogância maior até contra Deus. Na verdade, muitas vezes, mudando a verdade de Deus é mentira. Irmãos, só se estão trazendo mais condenação sobre as suas vidas. Cabe a nós como igreja, irmãos, despertar. Cabe a nós como igreja pedir a Deus que ame, que possa nos dar amor, compaixão pelos perdidos. Cabe a nós como igreja estar alerta e estar apercebido. Vamos ficar em pé.